independente antes? Ou os portugueses invadiram nossas terras? E o que foi que aconteceu? Então vamos lá conhecer um pouco sobre isso aí. Desde que os portugueses chegaram ao Brasil, o nosso país passou a pertencer a Portugal. Então veja só, o Brasil, primeiro quem foram o primeiro habitante do Brasil foram os índios, né? Só que o Brasil foi invadido pelos portugueses. Então, a partir daí, todo o comando foi feito pelos portugueses. Então, o Brasil, tudo que acontecia no Brasil pertencia a Portugal. Então, esse país tinha que ser independente. Mas, como ele seria independente se os portugueses não deixavam ele ser independente, ele caminhar sozinho? Então, foi aí que um homem chamado Tiradentes, aí você vai dizer, quem foi Tiradentes? Esse homem chamado Tiradentes, ele foi um lutador que lutou até a sua morte para que o Brasil pudesse ficar independente de Portugal. Então, ele lutou, ele fez várias leis, fez protesto para que o Brasil se tornasse independente, deixasse de pertencer a Portugal. Mas será que ele conseguiu com toda essa luta dele? Não. Por que ele não conseguiu? Porque os portugueses eram muito mais fortes, que tudo que acontecia iam para Portugal. Então ele lutou, mas não conseguiu nada, até que ele foi enforcado em praça pública. Ele foi executado na praça pública no Rio de Janeiro, porque ele lutava contra o governo de Portugal. Mas, veja só, o rei de Portugal, Dom João VI, ele era o rei, ele mandava em tudo. Só que ele estava no Brasil, mas ele era o rei de Portugal. Então, ele retornou para Portugal, mas deixou seu filho, Dom Pedro, que ele ficou no Brasil comandando tudo o que acontecia, mas seu pai sempre estava de olho para o que estava acontecendo. Então, quando foi um dia, ele resolveu, sobre muita pressão que vinha de Portugal, ele, às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo, ele decidiu que o Brasil poderia ser independente de Portugal. Por isso, ele estava à beira do Riacho Ipiranga, às margens do Riacho Ipiranga, e ele proclamou a independência do Brasil. Então, esse marco aconteceu no dia 7 de setembro de 1822. E o que foi que ele fez? Ele gritou para todos essa frase aqui, que até hoje nós conhecemos, ó, independência ou morte. Então, a partir daí, o rei de Portugal, que era Dom João VI, deixou seu filho no Brasil e ele fez com que o Brasil se tornasse independente, deixasse de existir, deixasse de pertencer a Portugal. Pois, a partir dessa data, dia 7 de setembro de 1822, o Brasil passou a ser dependente. Por quem? Por Dom Pedro I. Então, Dom Pedro foi coroado, a partir dessa data, o primeiro imperador do Brasil. Então, ele começou a cuidar do Brasil, que os portugueses não tinham mais nada a ver com o Brasil. Então, a partir dessa data, o Brasil começou a caminhar sozinho. E ele passou a governar ele começou a governar o Brasil durante 9 anos. Então, ele tomou conta do Brasil durante 9 anos e ele foi coroado por ser o primeiro imperador do Brasil. Então, hoje, o nosso Brasil é independente, mas
ele deve esse favor a Dom Pedro I, onde ele foi às margens do Riacho Ipiranga e gritou para todos, independência ou morte. Então, hoje, nós temos a independência do Brasil, que é comemorado esse mês. Daqui a poucos dias, nós estamos comemorando a independência do Brasil, que é no dia 7 de setembro. Então, hoje foi um pouquinho resumo da nossa história, que deixou de pertencer a Portugal e se tornou independente. Então, a nossa aula de hoje foi sobre a independência do Brasil. Será que nosso Brasil hoje ainda é independente? Ele é independente? Pensa aí um pouquinho, minha gente. Agora é com vocês, quero saber na atividade, ok?